Povo meu, povo meu, povo meu, Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Seja muito bem-vindo, Ancelotti. Já falei isso. Ontem ele fez a convocação para os jogos contra o Equador e o Paraguai na semana que vem. E ele fez uma convocação, ele foi muito bem apresentado, recebeu camisa do Filipão, homenagens do Kaká, do Parreira, do Gerson, da Marta, de outras personalidades do esporte. Eu desejo muita boa sorte ao Ancelotti nesse ciclo aí de Copa até 2026. Curte, compartilha e vamos conversar. Porque no Instagram eu falei assim, mudou o servidor da Lan House, mas a seleção dos Enzos continua. Por quê? Ontem o Ancelotti, ele me fala uma frase que eu detesto. Eu postei no Instagram ontem nos stories, é só você conferir o Instagram, canal do Wesley de Souza. Vai estar aqui no rodapé. Veja bem, sabe como é que é? Eu tenho que manter a base, porque eu vou ter um dia para treinar. Primeiro, vamos lá para esse um dia para treinar. Está totalmente errado, né? Ele convocou, ele tinha que ter convocado há 2 semanas atrás. A seleção se apresentava, vamos dizer, hoje, para ficar 10 dias treinando até a primeira partida, 15 dias até a segunda, né? Não dá para uma seleção de futebol nenhum ter um dia só para treinar. Mesmo que seja a mais entrosada possível, cheio de craques, talentos, muito grandiosa, como já foi seleção de 20 anos atrás, não dá um dia só para treinar. Então, é a primeira. A segunda, se eu quisesse que ficasse a base, eu não teria demitido um treinador antigo. Já é o terceiro. Era o interino, né, o Ramon Menezes, depois veio o Diniz, o interino, de interino, aí ficou o Dorival. Aí o Dorival convocou o mesmo do Diniz e do Ramon Menezes. Eu não quero mesmo do Dorival, do Diniz, do Ramon Menezes. Eu quero alguém que dê muito certo. Eu fui fazer algumas reclamações, estava no trabalho ontem, um centroavante só, para que levou o Pedro? Aí eu reparei que ele levou 2 centroavantes. Eu acho que esses 2 centroavantes, um pode ser até ponta direita e um começar como titular. Mas não eram para ser os centroavantes hoje da seleção, não mereciam ser esses. Se eles disputarem as 2 vagas. Um meia só, do Atalanta. Muita coisa ali que eu não gosto, eu dei uma nota 6,5 nessa seleção, até porque tem uma novidade da seleção que acho que todo mundo gostou. E muitos vão discutir, é porque São Paulo, uma média, tal, tem outros goleiros. A gente pode conversar isso, mas é uma seleção, na maioria das vezes, discutível. Ele levou 5 jogadores do Flamengo e não leva o Pedro. Entendeu? A primeira coisa, para mim, 3 centravantes. Só isso, para mim, hoje eu testaria 3 centravantes. O Gabigol, 0,1. O Pedro, 0,2. E o Roberto está jogando muito bem. Eu vou passar a lista para vocês. Eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui para vocês, ok? Vou tentar fazer no máximo 10 minutos para todo mundo entender. Vamos lá. Goleiros. Outra coisa, se eu não falar o time, o clube, tá entendendo? É porque eu tentei pegar os clubes, mas eu não consegui. Eu peguei uma foto do Instagram e fiz com base nessa foto sem o nome dos clubes, mas tem jogador do Atalanta, do Lille. Então, fica muito complicado. Vamos lá, goleiros. Alisson, todo mundo sabe que é do Liverpool. Bento, não lembro onde está jogando. E Hugo Souza, a novidade, muito bom goleiro do Corinthians. Discute-se se pode ir agora ou não. Tem pegado pênalti.
de Neneca, jogador da seleção. Bom, nós estamos muito felizes com o Hugo Souza. Ano passado eu tentei ir no jogo beneficente dele, do Thales Magno, aqui em Coelho da Rocha, São João de Meriti, onde eu moro, não consegui encontrá-lo. Muitas felicidades e alegrias nessa fase com a amarelinha, Hugo Souza. Então, goleiros Alisson Bento e Hugo Souza. Laterais, Wesley, Wanderson, Alexandro e Carlos Augusto. Aí eu vou pegar uma coisa. Para mim, o Alexandre não era nem para ser titular no Flamengo. O Ayrton Lucas é muito mais jovem do que ele. Esse Wanderson, acho que veio saiu do Grêmio, foi para acho que está no Mônaco, muito regular. Carlos Augusto, tem dois, tem o Carlos Augusto e o Caio Henrique. Carlos Henrique jogou no Internacional, no Fluminense. Pô, eles são melhores do que o Ayrton Lucas e o Piton. Ah, eu não quero levar o Arana. Ah, mas ele está falando que está levando jogadores, a maioria da Europa, que ele conhece. Mas alguém não deu um aviso a ele ali, ó. Tem o Guilherme Arana aqui, tem o menino Ayrton Lucas, o Alexandre já está um pouquinho mais velho. Vamos trabalhar o Ayrton Lucas, o Guilherme Arana, o Piton, que está quase sendo convocado pela seleção italiana. Então tem muita coisa aqui que eu já não gostei. O Wesley eu gostei. Agora, os outros três, eu acho que o William do Cruzeiro, o Fagner do Cruzeiro, e ali fiquei os três, Guilherme Arana, Piton, Ayrton Lucas. Se o Guilherme Arana estiver machucado, Ayrton Lucas e Piton. Vamos continuar. Danilo, Marquinhos, Beraldo e Léo Ortiz. Danilo não é zagueiro nem aqui, nem na Conchichina, então não levaria o Danilo. Para levar um líder, ainda levo o Thiago Silva. Só se ele se aposentasse mesmo, falasse mais um líder, Thiago Silva. Com Marquinhos, beleza. Beraldo, Léo Ortiz. O Léo, que o Flamengo sempre fala que era para ir, era o Léo Pereira, e está jogando muito bem. Acho que nessa daí alguém contou alguma bola para ele, mas o Léo Ortiz tem sido convocado pelo Dorival, joga uma boa dupla com o Léo Ortiz, mas os dois são muito feijão com arroz. Mas entre levar, eu levo o Léo Pereira. Beraldo, cara, o Davi Luiz está no Fortaleza, o Davi Luiz é muito massacrado desde 7-1, né? E aí se eu falasse assim, eu vou levar o Thiago Silva no lugar do Danilo e o Davi Luiz na vaga do Beraldo, pô, gente muito velha, é a mesma coisa que falasse, Daniel Alves e Marcelo jogando bola, mesmo pela idade. Mas Murilo, né? Thiago Silva e Murilo do Palmeiras, né? Thiago Silva no lugar do Danilo e Murilo do Palmeiras no lugar do Beraldo. Aí Marquinhos e aí o Léo Pereira. Então aqui três também eu já, né? Três laterais eu não levaria, três zagueiros eu já não levaria. Volante. Gerson, Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei Santos e Andréas Pereira. Com todo respeito, para que levar 5 volantes? O Andrei Santos eu não levaria. Eu acho que hoje o João Gomes é um menino da volância que joga muito mais bola do que qualquer pessoa volante hoje, novo, jovem no Brasil. Andréas Pereira? Também não, né? Sei que todo mundo quer recuperar o Andréas Pereira. Aliás, tem muito jogador ali para se contar uma história, né? Acho que a gente vai chegar depois no caso do Richarlison e do Antony, mas Andréas Pereira não, né? Vamos lá. Ilharão, João Gomes, Martinelli do Fluminense, o próprio Tietê do Vasco, que é campeão, multicampeão, Lucas Silva do Cruzeiro. Acho que André Santos e André Pereira eu acho que eu não levaria. Levava outros dois, ou somente um, para mim ter 3 meias, né? Meia ele só leva o Ederson. Ah, o Eduardo tá no banco no Cruzeiro, leva o Matheus Pereira. Ah, o Rafael Veiga, mas mesmo assim leva. Eu acho que. E outras. No meio campo, se você está levando o Oscar e o Lucas na pré-lista, por que eles não estão na lista, né? Acho que alguém deveria ter conversado um pouco
com o Ancelotti nessa questão, né? André Santos e Andreas Pereira, João Gomes e mais um. Ilharão, Martinelli, Lucas Silva, tá entendendo? Titi, Marlon Freitas do Botafogo. Pensaria um pouco nisso. E Ederson, eu não levaria o próprio Matheus Pereira, o Lucas Moura, o Eduardo, o Oscar. A gente pensaria em um outro, no PP que está lá fora, que há muito tempo não é chamado PP de Grêmio, joga muita bola. Poderia ser um jogador, porque a gente já viu que jogou bola no Brasil, né? Aí ataque. Antony, depois daquela questão de violência na área conjugal. Estevão, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, uma boa volta, depois de tudo que o Richarlison passou com questão psicológica após Copa do Mundo, ele sendo um dos melhores da Copa de 22, e Vinícius Júnior. Vamos lá. Antony eu não levaria, Matheus Cunha eu não levaria, Gabriel Martinelli eu não levaria, Rafinha eu não levaria. Na vaga desses 4, Rodrigo. Na vaga do Antony, Bruno Henrique. Na vaga do Matheus Cunha, Pedro. Na vaga do Gabriel Martinelli, Gabigol. Tá entendendo? Então, ainda teria ali o Richarlison, por ser muito bom, ainda tinha o Yuri Alberto. Então, assim, alguns jogadores que eu levaria. Ele não está olhando para o Brasil, mas no Brasil hoje, voltamos numa época que no Brasil tem mais craque do que na Europa. Onde na Europa só tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo de cracaços para serem protagonistas. Tinha Roberto Carlos, tinha Cafu e tal, mas para ser um protagonista. Aqui a gente tinha Edmundo, Romário, Magno Alves, Marcelinho Carioca, Alex, final dos anos 90, início dos anos 2000. Voltamos a isso. Nós temos muitos jogadores para serem protagonistas da seleção. E com todo respeito ao Vinícius Júnior e ao Mbappé, e ao Haaland, e a todos os jogadores dessa geração atual, o próprio Lamine Yamal, a nossa geração está muito carente de ET, né? Acabou o Cristiano Ronaldo e Messi, assim, de grandeza na Europa, nós estamos muito carentes de ET. Nem o Lautaro Martínez virou esse cracaço todo, então fica muito complicado da gente ter jogadores assim. Então, não é só a seleção brasileira, é muito mais da geração mesmo. A geração do futebol mundial está muito fraca. Por isso que, por exemplo, eu gostaria de um ataque Gabigol e Bruno Henrique, que se entenderam muito no Flamengo, e atrairia a torcida do Flamengo para a seleção, para dentro, para o ambiente, e depois a torcida brasileira. Eu penso assim, mas o Ancelotti tem um ano e eles têm um ano para provar também. Não basta isso, basta eles provarem. Assim como o Neymar tem que mostrar que tem potencial para estar na seleção, assim como o Oscar e o Lucas, entre outros jogadores. Então, que eles mostrem, ok? Vamos lá, montei um time de 11 ideal aqui com Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Ortiz, Alexandro, Casemiro, Gerson, Ederson, Vini Júnior, Richarlison e Matheus Cunha. Quando eu falei dos dois centroavantes jogarem juntos, eu penso o Richarlison na direita, que ele pode jogar de ponta direita, e o Vini Júnior na esquerda. Não creria que não seria legal o Rafinha ser titular, até porque o Rafinha, depois do que aconteceu com a Argentina, e por ele não ser meia, acho que ele brigaria pelo lado direito ali, tá entendendo? Onde pode ter o Rodrigo e o Vini Júnior, brigaria pelo lado esquerdo, onde uma hora o Bruno Henrique pode uma hora ser convocado, já que nós estamos falando de jogadores europeus. O Vitor Sá, que jogou muita bola no Botafogo, o Paulinho do Palmeiras. Então a gente está pensando muito a esse prazo de um ano as disputas. Então o 11 nesses dois jogos, nessas eliminatórias, pensando no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, né? 4-2-1-3, Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Ortiz, Alexandre.
Casemiro, Gerson, Ederson, Vini Júnior, Richarlison e Matheus Cunha. Na verdade, Richarlison na direita, Vini Júnior na esquerda e Matheus Cunha. Eu penso assim, agora como o Ancelotti pensa diferente de mim, ele já pensou muito diferente de mim na convocação, porque ele deve ver muito pouco ou quase nada de futebol brasileiro. Rica Perrone diz isso sempre, eles não veem, eu não acompanho futebol latino-americano, sul-americano. Então vamos esperar, vamos aguardar para ver o que essa seleção dos Ensos pode, com algumas boas peças que tem, pode fazer nesses 2 primeiros jogos. Lembrando, tem o Mundial de Clubes que pode ser decisivo para quem está na lista e para quem não está, como por exemplo o Pedro. Se o Pedro arrebenta no Mundial de Clubes, ele vira totalmente centroavante da seleção. Se o Pedro arrebenta, o Gabigol vai arrebentar no Cruzeiro, os dois brigam. Então, são muitas disputas. O Tiquinho está no Santos, também joga muita bola, nunca foi convocado. Então, são muitas disputas dos jogadores europeus e dos jogadores de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, jogadores que vêm jogando muita bola há alguns anos. Então, vamos esperar. Boa sorte, Ancelotti, nesses 2 primeiros jogos contra, se eu não me engano, Equador e Paraguai na semana que vem. Fui.